amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, a gente está repleto de novidades para vocês, várias notícias muito legais. E a gente vai falar de Superliga, Supercopa Feminina, a gente vai falar da final do Campeonato Carioca Feminino. Tem muita notícia sobre o voleibol brasileiro aí, então a gente não vai perder tempo e a gente vai direto falar sobre a terceira rodada da Superliga Masculina. E de cara, a gente teve um grande jogo entre o Sada Cruzeiro e o Maringá Vôlei. Tem muito time teoricamente pequeno, dando aí um calor nos grandes times. E esse jogo não foi diferente. O Sada acabou vencendo por 3-7-2, mas foi ali, no limite. As parciais foram de 25-19, 21-25, 19-25, 25-18 e 15-10 no tie-break. O ponteiro Daniel Oliveira fez 21 pontos para o Maringá, mas que não foram suficientes para dar vitória ao seu time. Por outro lado, Evandro foi peça fundamental para a grande vitória do Cruzeiro e acabou levando para casa o Viva Vôlei. Uma nota interessante é que o Taylor Sander entrou apenas no terceiro set e foi o maior pontuador do Cruzeiro na partida com 18 pontos, faltou fazer chover. Ele está realmente justificando a sua contratação e depois que estiver 100% fisicamente, vai ser titular absoluto desse grande time cruzeirense. Bom, no segundo jogo da noite, o Corinthians, que até agora só tem pego o bicho papão pela frente, ainda não conseguiu se equilibrar dentro de quadra e está apanhando e perdeu mais uma, dessa vez para o invicto Sesc Rio de Janeiro. 3-7-0 com parciais de 20-25, 17-25 e 18-25. O Wallace, para variar, foi o maior pontuador da partida com 12 pontos e ainda levou para casa o Viva Vôlei. Outra partida aconteceu entre o São Judas Vôlei e o Fiat Minas. O Fiat Minas, mesmo jogando fora de casa, acabou vencendo de virada por 3-7-1. As parciais foram de 25-22, 23-25, 22-25 e 15-25. Minas que vem aí crescendo na competição, tirou a invencibilidade do vôlei. Renata vem jogando muito bem, essa garotada nova do Minas que enche os olhos da gente. E falando em garotada, o maior pontuador da partida foi o ponteiro Henrique Honorato, fez 15 pontos, o menino joga muito. E outro ponteiro ganhou o Viva Vôlei, seu companheiro Piá levou para casa o troféu de melhor jogador da partida. Tivemos aí uma reedição nessa rodada da grande final da Superliga B, da última Superliga B, entre Vôlei Ribeirão e Vôlei 1 Itapetininga. Depois de se reforçarem para a Superliga, o Itapetininga mostrou que realmente veio mais forte ainda para essa nova temporada e fez 3-0 no seu rival. As parciais foram de 18-25, 22-25 e 19-25. Pois é, o maior pontuador e Viva Vôlei da partida foi o novo oposto de Itapetininga, o cubano Sanchez, que fez 12 pontos na partida. O Itapetininga está com um time muito interessante, crescendo muito e vai dar trabalho para muita gente aí. Tivemos também o Vôlei Renata num jogo surpreendente, derrotando até com facilidade o Convicto Taubaté, o poderoso Convicto Taubaté, que até então estava invicto na competição. O Taubaté tem jogado aí uma competição internacional chamada de Libertadores, né? É uma competição entre times argentinos e brasileiros e chegou nessa partida com um plantel bastante cansado, tinha feito 2 jogos na mesma semana, né, pela Libertadores, chegou com o plantel cansado e não conseguiu render. Lembrando que o Taubaté ainda está se ressentindo aí da falta do Douglas Souza, que teve uma pequena lesão, está em tratamento e já deve estar voltando para a equipe. O Douglas Souza, que foi um dos maiores jogadores da última Copa do Mundo, do último campeonato mundial, né, foi o melhor jogador do Brasil no campeonato, infelizmente desfalcou aí a fortíssima equipe do Taubaté, que mesmo assim teve ponteiros de respeito em quadra, Conte da seleção argentina do lado e Lucarelli do outro, né? Então, mas mesmo assim o time sentiu o cansaço, não jogou bem e o Vôlei Renata passou por cima. Foram 3-7-0 com parciais de 25-16, 26-24 e 25-20. Lucarelli foi o maior pontuador da partida, fez 18 pontos. Mas o grande nome da partida foi o menino Vacari, né? O menino que está jogando no Vôlei Renata, sua primeira temporada,
foi um dos maiores pontuadores do jogo, jogou muito, sentiu uma lesão, saiu durante a partida, mas acabou sendo o grande nome do jogo e ficou com o Viva Vôlei. Superliga nesse início de competição ainda bastante embolada, muita gente que não esperava perder já perdeu, e a gente aí tá vendo que grandes times podem sim ser derrotados. Fechando a rodada, a gente teve um jogaço, mais um exemplo de time pequeno querendo bater em time grande. Dessa vez o time grande venceu, o SESI venceu o Caramuru lá no ginásio do Caramuru por 3-7-2, mas o jogo foi disputadíssimo e o Caramuru mostra que está com uma equipe muito bem montada. Os parciais foram de 25-27, 25-22, 26-28, 25-22 e pasmem, galera, 18-20 no tie-break. Ó, quem é cardíaco e assistiu o jogo não morre nunca mais. Foi super emocionante. O Caramuru tem grandes nomes ali. O Jonatas é um rapaz novo, um ponteiro muito forte, muito aguerrido. O Leandrão lá na saída de rede, jogando, desculpe, Leozão, perdão. O Leozão na saída de rede com 2-12, voando em quadra, foi o maior pontuador da partida com 24 pontos. Tem o Jeanzinho aí que está se recuperando de lesão, fez uma partida sensacional, defendendo tudo. O Índio distribuindo muito bem as bolas, o time está muito bem montado e fez aí o SESI suar a camisa para vencer. Tanto que o Viva Vôlei da partida, que foi o Franco, veio do banco de reservas do SESI, entrou no lugar do Alan, já não é a primeira partida que isso acontece, e jogou muito bem. O jogo foi extremamente disputado e mostra que essa Superliga ainda vai ter muitas surpresas para os torcedores. Já que a gente falou da Superliga masculina, a gente teve a grata notícia do início da feminina, que com um jogo adiantado começou na última terça-feira, né? E o jogo foi entre as equipes do Pinheiros Colgate e do Dentil Praia Clube, atual campeão da temporada. Pois é, e o Dentil se impôs e fez 3-0. Mas não foi fácil não, hein? O jogo foi disputadíssimo, com Herrera virando várias bolas, o Pinheiros defendendo muito e dando um calor no Dentil Praia Clube. As parciais foram de 31-29, 26-24 e 26-24. Foi aquele típico 3-0 com cara de 3-2. Jogo muito disputado. O Praia, que tem um timaço, ainda carece de um maior entrosamento, principalmente com a levantadora Carly Lloyd, né, que chegou agora na sua primeira temporada. Ela já tem um entrosamento natural com a também norte-americana Nicole Fawcett, a oposta do time, mas ainda tem uma certa dificuldade, principalmente com as centrais do Praia, que são excelentes, né? A Carol, de seleção brasileira, e a Fabizona, bicampeã olímpica, né? Então, assim, precisa se entrosar, mas é um time muito forte, que tem Fegaray, tem Suelen, é um timaço dentro de quadra, né? Então, assim, o time ainda está se entrosando, mas conseguiu se impor e mostrou uma grande evolução de Rosa Maria como ponteira. Jogou muito bem essa partida, tanto que acabou ficando com o Viva Vôlei. A maior pontuadora do jogo, por sua vez, foi a cubana Herrera do Pinheiros, que fez 20 pontos. A Superliga Feminina, assim como a masculina, tem a sua rodada completa no restante dessa semana e a gente vai falar já já lá na nossa agenda, mas lá no finalzinho do programa. Espera aí que agora a gente vai de saque rápido. Bom, e a gente começa o saque rápido de hoje com uma notícia internacional. O São Lourenço, da canhotinha Lia Castro, a brasileira Lia, venceu a primeira partida da semifinal do campeonato argentino de vôlei feminino. São Lourenço fez 3-0 no Banco Província com triplo 25-20. A Lia, que foi recém-contratada, ainda está se entrosando com a equipe, entrou no terceiro set e foi um grande destaque da parcial, virando quase todas as bolas. Amanhã, o São Lourenço volta a enfrentar o Banco Província e, se vencer por qualquer placar, vai estar na grande final do campeonato. E o mundo do vôlei deseja aí uma boa sorte para a canhotinha brasileira Lia, ela continue brilhando muito lá na Argentina. Bom, de virada, o Dentil Praia Clube venceu o Osasco Audax e levou para casa o título da Supercopa. A Supercopa que é disputada entre o último campeão da Superliga e o último campeão da Copa do Brasil. O jogo foi bastante disputado,
O Praia ainda ressentindo, como a gente falou da Superliga, ainda ressentindo de um maior entrosamento, mas o Osasco acabou jogando um pouquinho abaixo e perdeu. Depois de um primeiro set disputadíssimo, acabou tomando a virada. As parciais foram 27-29, 25-17, 25-22 e 25-23. O jogo foi muito disputado. O Osasco pega mais uma pedreira pra frente, né? Depois de ter perdido aí a final do Paulista pro SESI Vôlei Bauru. Pegou agora o Dentil Praia Clube e foi um jogo muito bonito, muito disputado. A gente sabe que ainda não em grande nível, né? Porque as equipes ainda estão se estabilizando, estão se conhecendo ainda, mas foi um jogo bastante disputado e teve a estreia da Destiny Hooker. A Hooker que chegou há pouquíssimo tempo no Brasil, né? Tem pouco tempo de treinamento em Osasco, acabou entrando nos últimos sets, mas não conseguiu salvar o Osasco da derrota. Essa é o primeiro título da Supercopa do Dentil Praia Clube, né? As outras edições todas foram vencidas pelo Rio de Janeiro e o Praia Clube já começa a temporada com o seu primeiro título. É muito bacana, hein? Parabéns às praianas que vêm com tudo na Superliga em busca do bicampeonato. O Praia começou o jogo com Carly Lloyd, a norte-americana, levantadora da seleção americana, a oposta Nicole Fawcett, também americana, Rosa Maria, Fernanda Garay, Fabiana, Carol e Suelen. Já o Osasco começou com Claudinha, Lorene, Ângela Leiva, né, a peruana Ângela Leiva, Mari Paraíba, Valeuska, Nath Martins e Camilinha Bright. As grandes equipes que vão estar aí lutando pelo título da Superliga, né? Muito bacana. Outro campeonato regional que se encerrou aí às vésperas do início da Superliga foi o Carioca Feminino, onde a gente teve um jogaço, grande jogo mesmo, entre Fluminense e Sesc Rio de Janeiro. Fluminense que veio aí reforçado, trouxe a ponteira Carla, ponteira Pridaroite, né? Trouxe Joicinha, que estava jogando várias temporadas no exterior, reforçou com jogadoras de peso no ataque mesmo, enfrentou o Rio de Janeiro, que estreava a russa Kosheleva, né? O Rio aí ainda carecendo muito na sua linha de recepção, né? Não pôde contar com a Drusila, que está lesionada, uma jogadora que vai ser essencial nesse novo esquema aí. Jogou com a Monique improvisada, a oposta Monique passando, jogou de oposta passadora para esconder um pouquinho a Kosheleva. Tomou um calor e por muito pouco não perdeu para o Fluminense, né? Eu acho assim que o que faltou para o Fluminense ganhar esse título, e teve várias chances, podia ter fechado o jogo em 3-1, podia ter vencido no tie-break, mas o que faltou foi aquele costume da jogadora de jogar a final, né? Tem boas jogadoras ali, mas a maioria delas não tem no currículo grandes títulos, e aí fica difícil porque na hora do detalhe o time não vai. E faltou um detalhezinho para o Fluminense levar essa partida. O grande nome do jogo foi Kosheleva, que apesar de ainda estar longe da forma ideal, se recuperando da cirurgia no joelho, foi uma das maiores pontuadoras da partida e foi determinante na vitória de 3-2 do Rio. As parciais foram de 25-21, 23-25, 16-25, 25-19 e 15-12. Duas peças muito importantes também que entraram no decorrer da partida e fizeram mudar a cara do Rio de Janeiro foram a Penha, né, a ponteira dominicana, e Jussiele, a famosíssima, conhecidíssima do público, central do Rio, que estava na reserva. Eu particularmente não concordava com essa reserva de Jussiele. Jussiele, apesar da idade, dos problemas físicos, ainda para mim é a melhor central do Rio de Janeiro, mas ela veio do banco e mostrou toda a categoria, fechou o bloqueio e virou bolas importantíssimas. Com isso o Rio ganha mais um campeonato e chega com moral na Superliga, mas com um ponto de interrogação aí. Precisa arrumar o sistema de recepção. A líbero Gabiru está fazendo sua primeira temporada efetiva como líbero, ainda deixa a desejar na recepção. A Kosheleva não é especialista na recepção. A Drusila, que está machucada, deve ser a titular, também não é uma exímia passadora. Isso prejudica. Não sei se ele vai sacrificar, o Bernardo vai sacrificar a Monique o campeonato inteiro jogando como oposta passadora. Eu não sei, ele tem que encontrar uma saída aí, porque esse talvez seja o grande calcanhar de Aquiles do Rio de Janeiro. E falando em calcanhar de Aquiles, uma notícia triste agora pra gente encerrar o saque rápido de hoje, galera.
A gente sabe que a nossa querida Tandara está jogando o campeonato chinês esse ano, né? Um campeonato que vem crescendo, vem recebendo muito investimento. Tandara tem ido muito bem, só que essa semana ela sofreu uma grave entorse no tornozelo, né? Já fez um raio-x pra gente acalmar a galera, ela fez um raio-x, não houve nenhuma fratura. Os próximos dias agora ela vai estar fazendo ressonância para saber como estão os ligamentos, mas dificilmente não vai ter rompido nada, né? A entorse foi feia, ela saiu de quadra carregada e aí o mundo do vôlei manda todas as bênçãos do mundo para Tandara para que ela se recupere o mais rápido possível. Tandy, você é uma das almas do voleibol brasileiro hoje, a gente precisa de você bem e claro, a gente não quer ver ninguém machucado, né? Então o mundo do vôlei manda um beijo grande para você, tá? E que você se recupere logo para voltar para o Evergrande e também, óbvio, para a seleção brasileira, tá ok? Bom, depois a gente dá essa passadão nas notícias do vôlei brasileiro e mundial, a gente vai fazer uma estreia agora no mundo do vôlei e a gente vai direto para o nosso Conexão MDV. Então, eu recebi algumas perguntas essa semana, né? A gente deixou aqui no programa o endereço do nosso Twitter, né? Léo, por favor, lembra, bota aqui de novo. Ó, @programa MDV, tá bom? Tá olhando aqui embaixo? Espero que dessa vez tenha ido. É o nosso Twitter, tá? E vocês podem entrar lá, deixem perguntas sobre o voleibol, qualquer coisa que vocês queiram saber sobre atletas, sobre times, sobre seleções, campeonatos. Qualquer dúvida que você tem, manda pra gente que a gente vai estar falando aqui, tentando esclarecer as dúvidas de vocês. E eu tenho alguns aqui, inclusive alunos meus, muito feliz com a participação de vocês, que mandaram perguntas aqui. Eu vou começar com uma dúvida do Guilherme Grativol. Pois é, o Guilherme perguntou pra gente aqui, quantas vezes o Giba foi campeão mundial? Então, Guilherme, o Giba é tricampeão mundial, né? Foram 3 campeonatos, o mundial de 2002, o de 2006 e o de 2010, onde o Giba pôde ali escrever o nome dele, né, no cenário mundial como um dos maiores ponteiros do voleibol mundial, né? O Giba que foi aí uma figura marcante, né? Grande atleta que deu grandes títulos ao Brasil, nos presenteou com esses 3 títulos. Então, respondendo a sua pergunta aí, Guilherme, 3 vezes, 2002, 2006 e 2010, que o Giba pôde presentear a gente com esses 3 campeonatos maravilhosos. A gente tem uma outra pergunta aqui da Mayara Bonan, tá, Mayara? A Mayara está perguntando aqui quais são os sistemas do voleibol e como é que funcionam cada um deles. Então, normalmente a gente tem 3 sistemas, né? No voleibol indoor, a gente tem o 6-0, né? Que a gente sabe que no voleibol a gente tem 6 pessoas em quadra, né? São 6 posições. Hoje em dia se joga com 7, porque tem o livre, mas são 6 posições. E no 6-0 você não tem levantador. Todos rodam, não tem posições específicas. E aquele que estiver na rede vai efetuar o levantamento, né? Não existe um levantador, um atacante, um líbero, não existem posições definidas, né? Geralmente o 6-0 é utilizado assim no beabá do voleibol, quando a gente está começando a dar treino para as crianças, ensinando o início do voleibol, a gente utiliza o 6-0 para que todos possam jogar, ter vivência de todas as posições e porque ele é realmente mais fácil de se compreender. A gente tem o 4-2 e suas variações, o 4-2 onde a gente tem 2 levantadores em quadra, né? E geralmente eles jogam em oposição, em diagonal, sempre que um estiver na rede e o outro está no fundo. E aí você tem o 4-2 simples, onde o levantador que estiver na rede vai sempre estar levantando as bolas, vai estar infiltrando e levantando. E o 4-2 com infiltração, que é o inverso, o levantador que está no fundo, que vai sempre entrar para levantar. Então, no 4-2 com infiltração, a gente vai ter sempre uma rede com 3 atacantes. Esse sistema foi muito usado por Cuba, principalmente no feminino, até pouquíssimo tempo, Cuba se utilizava do 4-2 com infiltração, né, que é uma evolução aí do 4-2 e que deu muitos prêmios para as cubanas aí, que jogaram até pouquíssimo tempo nesse sistema. E o sistema mais usado hoje em dia, né,
no alto nível, que é o 5-1, onde a gente tem um levantador apenas em quadra. Nesse sistema você tem todas as posições muito bem definidas, os ponteiros, o oposto, o líbero e, claro, o levantador além dos centrais, né? Então a gente tem todas as posições e o levantador ele vai girando pela quadra, sempre fazendo a infiltração para que ele possa estar sempre recebendo a segunda bola e efetuando o levantamento. Para quem não conhece voleibol, é um sistema bem complexo, difícil da pessoa pegar, mas depois que você começa a ter uma certa conhecimento, você começa a jogar várias vezes, você acaba pegando com facilidade. Espero que eu tenha conseguido responder sua pergunta, Maiara. A gente vai para a última pergunta de hoje, que é a da Júlia Curti. A Júlia está perguntando justamente em cima do 5-1, ela pergunta como que funciona a inversão do 5-1. Muitas vezes a gente está assistindo jogos na televisão, né? E a gente vê o narrador falando, o treinador está entrando com a oposta reserva, com a levantadora reserva, está fazendo a inversão do 5-1. O que seria isso? No sistema de jogo 5-1, como eu falei, você tem sempre um levantador apenas em quadra. E ele está sempre na diagonal do oposto, né? O atacante de força da equipe. E eles vão rodando nessa diagonal. A ideia da inversão do 5-1, Júlia, é que quando o levantador está na rede, ou seja, você só tem dois atacantes na rede, para você fortalecer o seu bloqueio e o seu ataque, você inverta o 5-1. Tire o levantador que está na rede e coloque o oposto reserva, e aí você tira o oposto titular que está no fundo e coloque um levantador reserva. Dessa forma, novamente você vai ter uma rede com 3 atacantes mais fortes. Então, a ideia da inversão do 5-1 é isso, você aumentar a estatura e a força, tanto do ataque quanto do bloqueio da sua rede. Espero que tenha respondido as perguntas de vocês. Tá? Se tiverem mais dúvidas, podem mandar. Quem tiver mais dúvida para mandar, pode perguntar à vontade. O Conexão MDV foi criado para a gente abrir esse link com vocês mesmo, para tentar sanar o maior número de dúvidas possível que vocês têm em relação não ao sistema de jogo apenas, mas, como eu já disse, a respeito da história dos jogadores, dos clubes, das seleções, aquilo que você quiser saber sobre o voleibol. Falando em saber para o voleibol, a gente vai dar uma paradinha no Conexão agora e vai para o quadro importantíssimo, que é onde a gente vai saber quais são os próximos jogos que a gente vai ter na TV, e isso no Agenda. E a gente começa a agenda de hoje falando da 4ª rodada da Superliga Masculina. E agora no próximo dia 17, às 18 horas, ao vivo no canal Vôlei Brasil, canal da internet da CBV, a gente vai ter o Vôlei Itapetininga enfrentando o Fiat Minas. Um jogo bem interessante, é a garotada bem nova do Fiat Minas contra alguns jogadores mais experientes aí do Itapetininga. Esse é um jogo bem interessante, você não pode perder. Vai lá na internet, canal Vôlei Brasil, tá ok? Às 18 horas no próximo dia 17. No mesmo dia 17, às 20h30, dessa vez ao vivo na Sport TV, a gente vai ter SESI São Paulo e Corinthians Guarulhos aí num clássico paulista. Você não pode perder, são os 2 grandes jogos dessa rodada que vão ser transmitidos da Superliga Masculina. E já a Superliga Feminina, que está começando essa rodada, vai ter 3 jogos transmitidos. O primeiro, no dia 16, vulgo amanhã, né, às 19h30, a gente vai ter SESI Vôlei Bauru e Rinodê Barueri, um jogaço, hein? 2 equipes aí postulantes aos títulos, aí, pelo menos a ficar entre as 4 primeiras, provavelmente vão ficar. Vai ser um jogo aí muito disputado, ao vivo no Globesport.com, internet também, tá, galera? Não tem TV não. No Globesport.com, 19h30, tá? SESI Vôlei Bauru versus Rinodê Barueri. Ainda amanhã, às 20 horas, ao vivo no canal Vôlei Brasil, vários jogos aí sendo transmitidos pela internet. São Cristóvão, São Caetano versus Osasco Audax. Outro duelo aí entre paulistas bem acirrado aí, né? O São Caetano aí que está se renovando, né? Trazendo uma garotada nova, trouxe 2 jogadoras da seleção colombiana, aí o Rizola chegou para renovar a equipe. Grande técnico, tive o prazer de conhecer o Rizola pessoalmente, uma figura humana maravilhosa e super profissional, enfrentando aí as poderosas jogadoras do Osasco Audax.
Fechando a rodada, às 21h30, também amanhã, a gente tem Sesc Rio de Janeiro versus Curitiba Vôlei. O multicampeão carioca vai enfrentar aí o novato Curitiba Vôlei, que acabou de sair da Superliga B. Então, às 21h30 na Sport TV. Não percam, galera, vários jogos aí para vocês ficarem ligadinhos e que a gente vai estar falando na semana que vem. Então eu espero vocês, mandem mensagens aí para o nosso Conexão MDV para a gente tirar as dúvidas de vocês e a gente está junto semana que vem. Mais uma vez, um beijo grande e até lá.